O tema de hoje é Pagando para Sempre. O assunto que vamos observar hoje é sobre uma palavrinha-chave. Mas não se precipite porque essa palavra pode te assustar. O nome dessa palavra é dívida. Mas não pare por aí, porque a dívida que vamos retratar hoje é sobre a que está escrita em Romanos 13:8. Que Deus nos deixe essa missão. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por outro lado, lá em Colossenses 3, no versículo 13, está escrito que devemos suportar uns aos outros e amar mutuamente como Jesus nos amou. Devemos então, a partir do momento que estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Assim como está escrito lá em 2 Coríntios 5, no versículo 17. É muito interessante também, eu acho, como Jesus repreendia e ao mesmo tempo aconselhava e ensinava os discípulos. Porque ele disse uma parábola assim, que um homem, ele já tinha arrumado, organizado sua casa inteira, colocado a sua família para dormir, já estava prestes a dormir, aí ele ouve na casa dele alguém bater a porta. O vizinho dele, um amigo dele, que se diz amigo dele, e aí ele pedindo ajuda para o seu companheiro, e ele disse que não pode mais ajudar porque a casa dele está dormindo, a família dele toda está dormindo, está em descanso, e ele já iria para a cama. E ele disse para o amigo ir embora, porque ele não pode ajudar. E aí eu gosto muito da frase que conta no livro Só Conta Quem Foi, que diz assim: com o coração rasgado pela lição recebida, Márcio entende que a maior demonstração de amor ao próximo não é doar quando lhe sobra alguma coisa, mas sim ajudar em todos os instantes, até mesmo quando parece que nem mesmo sobrará algo para si. A todos os instantes devemos doar, não nos importar se estamos precisando, se estamos necessitando de ajuda ou se estamos precisando de ajuda ou não. Devemos ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas é assim como Jesus falou: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo é se importar com a pessoa como você se importa com você mesmo. É sentir a dor da pessoa e não pensar assim que pimenta nos olhos dos outros é refresco, por exemplo. Porque temos que sentir as dores dos outros, sofrer os sentimentos dos outros, e então ajudar e aconselhar as pessoas. Então a nossa missão que ele deixa aqui está escrito lá em Romanos 13:8, que está dizendo assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E Jesus, ele diz lá em Mateus 23 aos, é, aos fariseus e os donos da lei. Ele diz assim, lá em Mateus 23, no versículo 25 ao 26. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Então primeiro molde o seu interior para cumprir a lei de Deus. Primeiro, tente entender o amor que Deus tem com você,
se sinta constrangido pelo amor de Deus, assim como Paulo diz, o amor de Cristo me constrange, porque julgamos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele, o seu guarda falou assim para ele, se você é o Messias, desça da cruz, porque curou os outros, mas não consegue curar a si próprio. Aí o que Jesus dizia? Jesus disse para ele assim, Jesus desceu da cruz e bateu naquele guarda? Não, ele disse somente ao Pai, Pai, perdoa-o, porque não sabe o que fala. Porque não sabe o que ele fala. Então quando as pessoas, é difícil realmente, quando as pessoas estão então carentes do amor de Deus, elas vão automaticamente demonstrar que elas estão carentes do amor de Deus e vão até menosprezar os cristãos e bater nas nossas caras várias vezes. Só que na vossa perseverança ganhareis vossa alma. Por isso que Deus, ele diz que devemos então ser que nem Jesus, ser imitadores de Jesus, assim como Paulo diz. Olhar para o céu e dizer, Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe o que diz. Ele pensa, mas ele não sabe o que ele diz. Então é difícil realmente, mas temos que tentar raciocinar nas horas mais difíceis. Jesus disse assim, ele promete, lá em Mateus 25, eu vou ler aqui o versículo 42 em diante. Do versículo 41 em diante. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E lhes perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu gosto muito como Paulo retrata esse tema, ele dizendo lá em 2 Coríntios 3:6, ele diz assim, que a letra mata e o espírito vivifica. Então quando a lei diz, não matarás, devemos pegar pelo espírito e dizer, assim como Jesus disse, está escrito não matarás, mas aquele que odiar o seu irmão já o matou. Então temos que pegar o espírito, porque a letra mata. Assim como os fariseus, eles iam pela letra, eles falaram que no dia de sábado não podia nem sair de casa, nem mover uma cadeira. Só que se eles pegassem pelo espírito, se eles entendessem o porquê que o sábado foi criado, aí eles iam poder raciocinar e entender que eles são, assim como nós, são miseráveis, são pobres, seguem nu, assim como Deus nos dá essa descrição lá em Apocalipse 3:17. Eles iam reconhecer o sujo que o interior deles é. Quando nós estamos adiante de Deus, quando estamos andando em comunhão com Deus, reconhecemos a nossa sujeira, o nosso interior que é todo sujo, nós somos miseráveis aqui. E então, por isso que Paulo diz, a letra mata. Se pegarmos pela letra, podemos ir para o fogo do inferno, porque ele assim como Jesus diz em outra parábola também, ele diz assim que um homem estava endividado com o rei. Eu acho que vocês conhecem essa história. O homem estava endividado com o rei, e aí o homem devia fortunas ao rei, e aí o rei mandou ele para a cadeia, só que ele, poxa rei, por favor, eu vou pagar essa dívida, me dê mais um prazo. Aí o rei, não, essa dívida já está paga, você não precisa mais me pagar, eu perdoo a sua dívida. E aí esse homem todo feliz, alegre, aí ele foi para casa, só que no caminho ele encontrou outro amigo dele que também estava em dívida com ele. E aí ele pegou esse amigo pelo pescoço e falou, se você não me pagar essa dívida até amanhã, eu te mato.
E essa dívida era coisa de R$ 2, era R$ 100 comparado à dívida que ele tinha com o rei. E aí os soldados do rei ali, na parábola, ouviram dizer que este homem estavam tratando assim com outras pessoas, com um amigo dele, e aí foram falar ao rei. E aí o rei falou assim, ó, por que você tratou diferente o seu amigo como eu, o rei, te tratei? Olha a diferença do valor que você estava me devendo e olha a diferença do valor que ele te devia. Agora você está preso e é assim que Jesus vai nos tratar. Porque ele diz aqui, a um desses meus pequeninos que eu fizeste, a mim o fizeste. Então quando estamos hospedando, quando estamos ajudando ao próximo, estamos ajudando a Deus. Provérbios, Salomão diz assim que quando estamos ajudando ao próximo, estamos, como é que ele diz? Ele diz, quando estamos ajudando ao próximo, emprestamos a Deus e Deus nos recompensará. E outro texto também muito importante é o que Pedro cita lá em 1 Pedro 5. Lá em 1 Pedro 5, do versículo 2 ao versículo 4. Ele diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Espontâneo, tem que ser espontâneo, tem que sair de nós. Isso já tem que ser o nosso caráter. Porque se uma pessoa está precisando de ajuda, já temos que ser espontâneos e não por constranger. E não para nos constranger perante a sociedade. Aí ele diz assim, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, nem pastorear o rebanho de Deus, nem apacentar o rebanho de Deus por sorte da ganância, porque as pessoas têm algo a mais para nos dar. Porque a família das pessoas tem ali uma recompensa para ser dada a nós. Aí ele diz, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então o nosso testemunho vale muito. Temos que nos tornar o modelo do rebanho aqui de Deus nessa terra. Ele diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Assim como podemos comparar nesse texto com o que Cristo nos afirmou lá em Mateus, que eu acabei de ler. Eu vou ler novamente, que é um texto de muita reflexão, que é Mateus 23, do versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E podemos conectar essa ideia com o exemplo de Jesus, por exemplo, como com o exemplo em que Jesus lavou os pés de Pedro, uma vez que os discípulos tinham um pensamento totalmente egoísta, um pensamento totalmente racista, contrário ao que Jesus queria lhes ensinar. E aí Jesus prova totalmente o contrário do que uma atitude inesperada de Jesus, uma atitude que Jesus se ajoelha e começa ali a lavar os pés de Pedro. E aí os discípulos ficam constrangidos com aquela atitude, porque o mestre lavando os pés dele, e eles ali com toda arrogância não queriam lavar os pés dos outros, porque não queriam se dar ao prazer de servir as pessoas. E aí Jesus, ele mostra que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio aqui para servir. E quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, ele diz assim, sede imitadores meus, assim como eu sou de Cristo. Quando ele diz isso, é porque ao decorrer da Bíblia percebemos que Deus, ele pede adoração. Ele pede que adoremos a Ele com toda a nossa força, entendimento, com todo o nosso espírito. Temos que adorar a Deus sobre todas as coisas. Ele sempre está pedindo isso ao decorrer da Bíblia. Mas por que ele pede isso? Ele é um Deus carente? É um Deus coitadinho? Que ele precisa do nosso amor? Na verdade, Deus não precisa. Deus não necessita do nosso amor. Deus não necessita de nenhuma atitude que nós tomamos, porque Deus, ele pode todas as coisas. E Deus, ele pede que adoremos ele com toda a nossa força, porque adorando a Deus, então conseguimos olhar as pessoas em outra dimensão, conseguimos olhar as pessoas pelos olhos de Jesus. Conseguimos olhar as pessoas pelos olhos de Jesus, e aí conseguimos tomar as atitudes que Jesus tomaria aqui na terra.
conseguimos tomar as atitudes que Deus tomaria aqui na terra. Então, adorando a Deus, aprendemos a lidar com as atitudes, aprendemos a tomar as atitudes certas, aprendemos então entendemos a vontade dele e entendemos como tomaríamos cada atitude. Lendo a Bíblia todos os dias, diariamente, entendemos a vontade de Deus. Por isso que ele pede que adoremos a Deus com toda a nossa força. Porque se não adorarmos a Deus com toda a nossa força e entendimento, então teremos esse pensamento totalmente egoísta que os discípulos tinham, esse pensamento totalmente arrogante que eles tinham, e não poderíamos enxergar em outra dimensão aos olhos de Jesus, não poderíamos ver as pessoas pelos olhos de Jesus. Por isso que Deus, mesmo Ele dizendo que temos que amar a Ele com toda a nossa força e entendimento, Ele está nos amando, porque Ele está nos aconselhando a tomar as atitudes certas aqui na terra, a ser felizes e ao mesmo tempo amar ao próximo e servir, a ser felizes servindo ao próximo. E que possamos então refletir nesse tema e entender como que Jesus agiria em todas as oportunidades que ele tomaria aqui na terra. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração comigo. Curve sua fonte e vamos orar. Papai do céu, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradeço por tudo realmente, Pai. Peço perdão por todos os nossos pecados. Te agradeço pelo pão de cada dia que nunca nos deixou faltar. Te agradeço pela nossa família que o Senhor sempre está nos concedendo várias oportunidades de conhecer a Tua Palavra, e muitas vezes não estamos sendo sinceros com o Senhor em oração, não estamos entendendo a vontade do Senhor. Peço perdão por todos os nossos pecados, Senhor. E peço, Senhor, nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados. E é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem e se essa mensagem tocou no seu coração, então curte esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essas mensagens, comente também, para que o YouTube possa então divulgar essas mensagens, compartilhar com outros canais. E que outras pessoas então possam receber essas mensagens. Eu desejo então que Deus esteja com todos.